Opa, beleza? Meu nome é Eduardo e eu sou o apresentador do PPP. Estamos novamente aqui para discutir sobre a vida e outras coisas e fatos interessantes sobre o quão sozinho a gente é no mundo. E não, é zoeira, mas estou aqui com o Heron novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte a qualquer hora do dia, mas te garanto que hoje é um dia de extremo calor na grande Ribeirão Preto do estado de São Paulo. Verdade, mano. É principalmente isso. E estamos aqui também com o João, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o João e Ribeirão Preto é realmente um pedaço do inferno na Terra, né, mano? Não tem discussão. Exatamente. Mano, se for pra estudar sobre o aquecimento global, venham para cá, por favor. Que aqui é a área onde ocorre mais notícias. Mas enfim, estou aqui com duas pessoas que são muito importantes, assim, no mundo. Não, é zoeira, mas assim, eles meio que fizeram parte de uma parte da nossa infância, né? Que, aliás, está ocorrendo ainda. E são os nossos professores. Por favor, se apresente, Lucas Paris. Meus amigos, como diz o nosso grande Roselino, que daqui a pouco vai entrar, um prazer inoxidável estar aqui. Eu primeiro quero parabenizar todo mundo. Já conheço o podcast de vocês, sou um super fã. E, poxa, que legal esse convite. Espero que a gente possa contribuir à altura aí, porque essa galera é fera. Então, muito prazer, estou muito feliz de estar aqui. E também, né, estamos aqui com outro professor de biologia nosso, né, Fernando Roselino. Fala, galera, tudo bem? Grande Lucão, olha a turma aí, hein? Saudade de vocês. Pessoal, então, acho que também queria agradecer o convite, um bate-papo com uma figura como o Lucas e com vocês, vai ser muito produtivo, vai ser muito interessante, acho que a gente tem muita coisa para conversar, né? Gostei muito da lembrança e também acho que é um tema bom para a gente bater um papo num domingão, num ritmo desses que vocês propõem, né? Eu acho que a gente podia fazer isso mais vezes, tá? Me coloco à disposição. Opa, Nossa, claro, aí sempre. Se vocês quiserem mais vezes aí, a gente tá sempre bom apoiar empreitadas de qualidade, né? E principalmente que tentam fazer coisas que, de alguma forma, informe, transforme, enfim. Sim, aliás, tipo, só para constar, a gente, ao longo desse projeto que a gente criou, a gente sempre teve episódios falando sobre a vida fora da Terra. Se der, a gente faz uma parte 3 só com você e com outro participante especial aí. Eu gostaria de um filósofo, cara, para a gente poder falar. Acho que conversar sobre a vida sem ter um filósofo na mesa. Precisa, né? Ou um artista, cara, porque senão vai ficar muito pobre a conversa. Cara, eu tenho alguns contatos já. Então, ok, beleza. Então a gente vê melhor isso daí. A gente guarda. Estamos aí. Tá guardado o tema e a sugestão. Outra ideia. Bom, antes disso, na verdade, eu queria, antes da gente realmente começar com o tema, que eu vou contextualizar aqui, eu queria saber um pouco sobre a formação de cada um, né, para que o povo entenda mais sobre quem que é o Lucas e quem que é o Fernando, né? Lucas, se você quiser começar, a gente vai nessa ordem mesmo. Vamos lá. Para não ser uma coisa chata, né, aquela coisa de ler o currículo, eu quero ser breve aqui. Então, eu sou formado, na verdade, em História, né, pela Unicamp, com especialização em Filosofia e Sociologia lá pela Universidade de São João del Rei. E já faz um bom tempo aí que eu estou na área da educação. Com muito carinho também desenvolvo materiais didáticos, né, obras didáticas. Também tive experiências na parte de teatro. E hoje, gente, eu vou ser sincero, o que mais me orgulha, acima de tudo, é ser o papai da Betânia. A minha filhinha tem um pouquinho mais de 6 meses. E o Roselino também é papai e é muito legal, muito gostoso essa experiência. Tá? Que maravilha, né? Verdade. Eu também vou ser bastante breve, eu vou começar mais ou menos na linha do Lucas, eu sou pai da Olivia,
E aí, em tempo integral, né? Todas as outras coisas eu não sou em tempo integral. A única coisa que eu tenho em tempo integral é a paternidade, né? Eu sou biólogo e trabalho com uma grande quantidade de coisas. É verdade. Isso a gente concorda. A vida acabou me levando para vários caminhos, né? Então, além de dar aula de biologia, escrever material de biologia, eu também dou aula de astronomia, né? Dou aula de RPG, de roleplay game, trabalho com cerveja, tenho um laboratório de análise ambiental, enfim, né? E nesse meio tempo eu fico sendo o pai da Olivia quando dá, né? Porque quem trabalha desse tanto, né? É tipo Batman, né, mano? Não, mas você sabe que isso tem uma coisa assim, apesar de ser bastante cansativo, o Lucas vai entender o que eu tô falando. A paternidade tem um negócio muito legal, porque você acha força, você acha uma energia que você nem imaginava que você teria. Eu acho que você não tinha antes, sabe? Eu acho que talvez você não tivesse mesmo antes de ser pai, não é? Mas enfim, e aí por conta dessas atividades todas aí, uma das que eu mais gosto, né, é de ser professor, né? Eu acho que antes de qualquer coisa eu sou professor, né? Depois de ser pai da Olivia e antes de todas as outras, eu acho que o Lucas divide comigo esse compromisso e esse carinho aí com a atividade, né? Só um detalhe, né, para a gente explicar para o pessoal. O Heron, o João e o Eduardo, eles foram ou são, né, os nossos alunos. Então, sim, todos eles, exatamente. Né, porque assim, aqui a gente está numa situação diferente, né, não é uma situação, uma relação professor-aluno, mas a gente já conhece vocês, assim, o carinho que eu tenho por vocês na sala de aula aqui, né, é dobrado, porque é muito orgulho isso, né? A gente acompanhou ou ainda acompanha o desenvolvimento de vocês. E, poxa, ver tudo que vocês fizeram, a leitura que vocês têm, a bagagem. Então, muito legal ter esse retorno, porque, né, Roselino, valeu a pena, né? Sim, você sente um tipo de retorno, né, que é o orgulho de ver vocês aí e vendo que a gente conseguiu atrapalhar bem pouco, né? Apesar das diversas tentativas, nós, professores, conseguimos não atrapalhar o suficiente, né? E aí vocês estão aí brilhando. E assim, com muito carinho mesmo, né? Muito honrado de estar aqui com esse time da pesada, né? Cara, eu quem diga, mano, porque assim, por mais que a proposta do nosso programa seja pautada numa conversa de boa, numa trocação de ideia que não como posso dizer, que ela não vai como uma referência para alguém. Isso aqui é simplesmente uma trocação de ideia. A gente está tendo a oportunidade, finalmente, de ter gente que realmente é profissional e de falar de algo tão importante que, aliás, está ligado, querendo ou não, à profissão de vocês, porque vocês são professores e a desinformação é algo que vocês têm que lutar contra, ainda mais no mundo de hoje em dia. Principalmente hoje em dia, né? Acho que tá frisando ficando cada hoje em vez dia. mais importante. Nós temos bastante coisa para falar sobre isso, né? Com certeza. Certamente. Vai ter chão aí. Certamente. Heron, você quer falar alguma coisa antes de eu iniciar? Não, vou começar agradecendo mesmo mais uma vez pela tremenda participação de vocês. Acho que já ficou claro para os ouvintes que a gente tem aqui duas feras cuja a bagagem deles e o carinho pelo ensino deles com certeza foi o que nos alavancou para estar aqui com esse projeto agora, né? A gente tem um tempo crescente aqui no podcast, porque a gente começou só com a galerinha da nossa cidade. Aí depois de uns episódios a gente já trouxe uns amigos nossos que já são universitários e agora a gente já está aqui com, sabe, essas feras mesmo. E também então, trouxemos gente de fora, né? Que não era conhecido nosso. Legal. E quem sabe... É legal, cara. É um sinal que tá dando certo, né? Certamente. E quem sabe em breve a gente traga, sei lá, mano,
um filósofo mesmo, ou alguém mais, tipo, a mais. Quem sabe, né? Mas é algo pro futuro. Foguete tudo no não seu tem tempo. ré, mas ele também precisa de um tempo pra subir, né? Exatamente. Verdade, isso aí é um fato. Bom, vamos começar então com o tema de hoje, na verdade, que, bom, como eu já dei o spoiler, tem a ver com a profissão dos dois, que é em relação à desinformação com foco na ciência, né? E a gente, como o João ele já tinha dito, a gente tem visto muito isso hoje em dia, principalmente nessa pandemia, mas não só nela também, com o caso da Terra plana, com o caso das pessoas que negam a vacina, que negam o aquecimento global e que também espalham a desinformação em relação a falsos tratamentos do Covid, que, aliás, calma, gente, não é bem assim, não é assim que as coisas funcionam. E por que eu queria propor essa pauta aqui? Porque, cara, é muito importante a gente falar sobre isso, principalmente porque a ciência ela tem sido muito banalizada. Como posso dizer, a profissão do cientista, ou melhor, daquele que pesquisa, ela tem sido muito, ela tem sido levada como chacota. Às vezes eu estou falando com alguém e essa pessoa ela diz que mas você não deve confiar neles, aí começa aquele Papo discurso. conspiracionista, né? Isso, aquele papo conspiracionista que normalmente é ligado à política, e isso é algo bem interessante de você se analisar. E eu quero saber, primeiramente, o que vocês. Qual que é a dificuldade de vocês para lutar contra isso? Posso começar aqui? Por favor. Eu pensei no seguinte, eu queria pontuar um negócio aqui que é importante, cara, que quando a gente pensa nessa ideia de desinformação, enfim, negacionismo e tal, vamos fazer uma analogia, a gente está lidando, na verdade, com uma das cabeças de uma hidra, entendeu? O buraco está mais embaixo, eu acho. Né? Isso é mais uma consequência do que a causa em si, né? Então, isso seria a primeira coisa que a gente pode começar a pontuar. A outra, que é um negócio que eu falo desde que eu comecei a dar aula, eu não sei de quem é essa frase, são aquelas frases que você Facebook, escuta. Não foi no Facebook, muito mais antigo que o Facebook, essa frase aí. É bem mais antiga, né? Eu fiz faculdade, o arco-íris era em preto e branco ainda. Então, a gente tem que pensar, assim, ó, são duas ideias que são importantes, né? A primeira é o seguinte, que só faz sentido em inglês, tá? Fica mais bonitinho em inglês, eu não vou gastar o inglês desnecessário, mas vou fazer a alusão. Que para você aprender, tem um custo, né? You have to pay attention, né? Você tem que pagar atenção, né? Sim. Mas a ideia central é a seguinte, que é a tradução dessa frase. No processo de aprendizagem, você precisa de duas coisas. Uma pessoa querendo ensinar e, do outro lado, uma pessoa querendo aprender. Né? E isso é uma coisa que vem se transformando, e eu acho que começa aí. Né? Essa transformação, o aumento na passividade de quem está querendo aprender. Por quê? Porque acha que, então, basta eu sentar aqui, eu acho as informações que eu quero, então, pronto. Né? Só que também, em contrapartida, a vida nos últimos 20 anos mudou demais no que a gente diz, a relação com o tempo e a relação com o espaço. Então, hoje, as crianças não têm mais o mesmo tipo de brincadeira que a gente encontrava antes. O que eu quero dizer com isso? Não estou fazendo uma análise, no meu tempo era melhor. Não é isso. Era o seguinte, hoje, quando uma criança, nos últimos 20 anos, uma criança compra um brinquedo, ela compra a brincadeira junto. Então, o brinquedo é feito para ser brincado de um jeito. Né? E a criança brinca daquele jeito, acabou, não inventa mais, né? Antigamente, a gente poderia imaginar que os brinquedos eles eram mais simples, só que eles permitiam que você brincasse de várias formas com ele.
né? Sim. E que é uma coisa inerente nas crianças. Vocês verão, já que a gente também está falando desse lance de paternidade, uma coisa muito legal, é que a criança começa a fazer 2, 3 anos, você vai dar um presente para ela, a criança quer brincar com a caixa. A caixa é muito mais legal que o brinquedo, né? E é verdade, a caixa você consegue transformar numa nave espacial, num carrinho, numa caverna, numa cama, né? E às vezes o brinquedo está pronto. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem a ver com a ideia de experimentação. Sim. Um processo, perdão, de construção de um pensamento científico a partir das suas vivências diárias de experimentação. E aí, por que eu disse tempo e espaço? Porque além das questões espaciais, então, hoje, o encontro entre as pessoas é muito mais difícil, né? Não estou falando da quarentena, estou falando do espaço no dia a dia, né? As crianças estão mais solitárias, o número de crianças está menor nas ruas, as crianças não brincam mais na rua por série, N questões. Mas, além disso, as crianças também estão sem tempo. Porque para você desenvolver um pouco de pensamento científico, você precisa de um ócio produtivo. Porque você precisa começar a imaginar, projetar coisas, no sentido, se eu fizer isso, o efeito será esse, a causa será aquilo. Evidente que não com esse grau de rebuscamento, mas a tradução seria mais ou menos assim. Se eu jogar o carrinho, se eu soltar o carrinho de um lugar mais alto, ele vai mais longe, né? E aí ele vai começar a perceber, aí lá na frente, ele vai entender que é energia potencial gravitacional, né? E aí a coisa começa a fazer mais sentido, quer dizer que é MGH, né? Olha, massa, gravidade e altura. Então, esse exemplo que eu estou dando é porque a gente tem, do lado de lá, pensando assim, que existe um grupo querendo ensinar, né? E existe do outro lado um grupo querendo aprender. Mas em algum momento da vida desse grupo, a falta de tempo, a falta de oportunidade fez com que ele pulasse algumas etapas de um pensamento que é fundamental no pensamento científico, que é a experimentação, que é a vivência, né? E em segundo lugar, e aí mais uma coisinha que está na raiz da cabeça da Hidra ali, é a ideia de que tudo pode ser válido. Há muito tempo eu vejo no Facebook uma imagem, não sei se o Lucas vai lembrar disso, 2 pessoas olhando para um número, tem o número, aí você está falando que é 6 e o outro cara está falando que é 9, né? Sim. Uma conta, né, do número. Isso, e aí assim, as pessoas entendem muito errado isso daí, porque não é relativo, não depende da sua posição, tem norma, tem regra, né? Tem norma, existe alguma outra letra que vai indicar qual é a posição, um outro número que vai indicar qual é a posição correta, né? Outros referenciais. Então, a gente usa ali uma chave que é importante e que tem um papel para exemplificar uma coisa errada. E aí eu acho que a gente chega num dos cernes dessas questões que levam a gente a uma descrença, que são as falsas simetrias. Ah, sim, verdade. Né? Luquinha, já comecei, pode falar, velho. Vamos lá. Primeira coisa, eu queria citar aqui, gente, acho que vale a pena a gente embasar, né, a nossa discussão, um livro de um autor, eu acho que o Fernando conhece só um pouquinho, tá? E claro que esse só um pouquinho é toda a ironia do mundo que eu estou sim. É um tal de Carl Sagan, né, Fernandão? Exatamente, grande Carl. Então, esse livro, eu tenho uma... Na verdade, do meu pai, né, eu roubei dele sem querer. Preciso devolver. É herança. É herança, é o spoiler. É um dos livros mais bonitos que eu já li. O Carl Sagan é um cara... Vocês estavam comentando agora, a gente precisa de um artista, de um filósofo, precisa de um cara que é um pouco de tudo. É o Carl Sagan, né? Mas ele já não está mais entre nós aqui, ele é uma estrela brilhando no céu. Então, é o mundo assombrado pelos demônios. Tá? Esse livro, meus amigos, não sei se vocês conhecem, não sei se vocês já leram, mas para a nossa discussão aqui, ele é uma das principais inspirações. Tá?
Porque o que hoje nós estamos vendo de uma maneira muito mais assustadora, né, e perigosa, lá nos anos 90, né, há mais de 2 décadas, o Carl Sagan já estava cantando a bola. Né? Então, a primeira observação que eu queria fazer é usar esse livro aí como uma referência para o nosso bate-papo. A segunda questão, e se vocês me permitirem, eu vou dar uma de professor aqui, professor de filosofia, né? O professor de filosofia é muito mais pergunta do que da resposta, né? Ah, sim. Então, na verdade, o Eduardão falou várias vezes da ciência em descrédito, o cientista sofrendo aí chacota, né? E eu queria ouvir vocês. Como é que a gente pode definir a ciência? Assim, Então, a ciência, eu acho que o melhor modo de você defini-la é tomando em base o pensamento que, assim, como posso dizer, o modo que se é na prática ela, né? O modo que ela foi instituída para ser. Tipo assim, a gente experimenta, a gente, com base a gente tem uma tese, a gente faz experimentos com essa tese, e enfim, a gente chega a uma conclusão que vai, como posso dizer? Confirmar ou refutar. Confirmar ou refutar. Confirmar ou refutar algo. É isso que eu acho. Assim. Olha que orgulho, Dudu. Quem que foi seu professor, rapaz? Foi que ensinou isso daí, cara? Olha só, hein? Esse cara manja muito. Sim, olha, se eu fosse estabelecer uma relação de você tem um questionamento e você quer uma resposta, a ciência é o que está no meio, sabe? Sim, é verdade. Ela é o que está no meio do caminho, porque a ciência, se você fala que estudar ciência é descobrir como começou o universo, é descobrir como começou a vida, é descobrir como o universo vai acabar, eu não sei se isso é bem ciência. Eu acho que ciência é o questionar e estudar, né? É experimentar, é formular uma hipótese, é você experimentar essa hipótese, é você buscar estar sempre aprimorando mesmo, né? O conhecimento que você tem. Eu acho que você encontrar uma verdade absoluta, isso é bem contra a ciência, talvez, eu penso, porque a partir do momento que você tem um resultado concreto, imutável, absoluto, você não tem mais por que tentar desconstruir isso, tentar ver isso de outra maneira, com outros dados, com outras análises, né? Seria o fim da linha, né, talvez. Exato. Não, eu acho que você colocou uma coisa aí bem interessante, cara, porque isso é uma coisa que vocês podem ficar bem sossegados, que para cada resposta que você obtém na ciência, aparecem pelo menos 20 perguntas. É verdade, Então, isso é uma das coisas mais legais, né, e que eu acho que é o símbolo da ciência, que nós não temos respostas definitivas. Pois é. Né? Exato. A gente tem a melhor resposta para aquela pergunta naquele momento. Sim. É importante a gente colocar essa ideia do tempo de novo aí, né, Lucas? Para a gente pensar no paradoxo, no paradigma do Thomas Kuhn, né? Que de repente você descobre uma coisa como, por exemplo, um campo quântico, né? Enfim, você começa a levantar partícula para todo lado ali, e de repente as perguntas que começam a aparecer simples assim, ó. O que a gente conhece não responde mais. Exato. Eu não sei se o João queria falar, mas depois eu só queria fazer uma colocação para amarrar essa... À vontade. Se você quiser, João, manda bala aí. Não. Vai você aí que termina aí o... Eu queria voltar ao livro lá do Carl Sagan, porque ele fala isso, né? A ciência é um produto coletivo, a gente não pode esquecer, né? Existem cientistas que são famosos, são consagrados, mas a ciência é um trabalho de formiguinha da humanidade, né? Eu acho que é um dos maiores tesouros aí da nossa espécie. A ciência, ela busca, como o Heron e o Rodão já falaram, ela busca evidências, né? Então, por mais que ela não consiga chegar a esse absoluto, ela tem um compromisso com a verdade, né? E talvez seja a principal diferença com a fake news. A fake news tem um compromisso com a mentira, né, com a confusão. E a ciência, por mais que tropece, né, como o Fernando falou, ela tem um norte ali, né?
que é a busca por algo minimamente próximo da verdade. E o terceiro aspecto é que a gente não pode esquecer, nós precisamos de provas, né? Falar por falar é a sua opinião, é o seu ponto de vista. Então, evidências. E aí, o que o Carl Sagan mostra nesse livro, né? As pessoas, desde o início da nossa espécie, elas têm curiosidade, né? Então, o Fernando falou da criancinha que pega a caixa para brincar, né? Assim como, por exemplo, os nossos antepassados olhavam para o céu, queriam entender o que eram as estrelas, né? Queriam entender por que tinha o dia e a noite. Então, por causa disso, desse desejo, né? Dessa vontade de saber, é que houve a inspiração do conhecimento científico. Agora, que a gente não pode esquecer, né, meus amigos, não são todas as pessoas que têm acesso a esse conhecimento, né? O Fernando comentou agora há pouco, poxa, os alunos, eles são passivos, né? Por quê? A tecnologia, ela nos dá o dado, né? Ela nos dá a informação, mas é uma coisa muito rasa, né? Eu até cito aqui, para a alegria dos professores de redação, cito o Bauman, né? Todo professor de redação gosta do Bauman. Certamente. Na verdade, nós estamos sedentos por conhecimento, né? Então, a gente tem fome de conhecimento, mas nós estamos nos afogando em informação, né? Então, hoje, uma pessoa que quer conhecer, né, uma pessoa que tem essa vontade, ela dá uma googlada, o Rodão comentou agora há pouco, né, das teorias da conspiração. Cara, ela põe ali algum assunto. Possivelmente, entre as 10 pesquisas mais buscadas, talvez ali metade, né, 60%, é só abobrinha, né? Fala do campo aí que o Roselino, ele arrebenta, que é a astronomia. Você joga isso no Google, vai aparecer, né, coisa de astrologia, né, Roselino? Então, assim, tem um erro da ciência, né? Esse é um problema. Por quê? Porque o cientista, e aqui a gente faz a referência àquela imagem do cientista no seu pedestal, né? Ele se vira para a sociedade. O cara fica informado lá no laboratório, no arquivo, na universidade, e a sociedade quer saber. Então, onde que a sociedade vai buscar? Né? Que é um outro ponto bem colocado, né, Lucas? Existe também uma falha da produção científica ter pouca aderência com a realidade das pessoas. As universidades criaram muros em volta de si, o que se discute lá Fica lá. Fica lá dentro. E assim, a excelente ideia do Lucas pegar o Carl Sagan como referência, porque o que era antes de tudo? O Carl Sagan era um divulgador. Exatamente. O aprendiz dele, né, hoje, o Neil deGrasse Tyson, ele é também. Acho interessante sinalizar rapidinho, Stephen Hawking, que foi aí, homenageado com o filme maravilhoso A Teoria de Tudo, infelizmente nos deixou aí há 2 anos, uma mente brilhante aí do último século. Muita gente fala que, assim, ele foi, assim, depois de Einstein, ele foi o cara também. Ele foi duramente criticado à sua época por grandes nomes de universidades, justamente porque eles diziam que ele se comportava como um astropop, não como um cientista, porque ele, além do seu de realmente suas várias pesquisas, seus estudos, ele ficou muito conhecido pelas suas palestras e pelos seus livros publicados. Publicados numa linguagem que as pessoas podem acessar, exatamente. né? Exatamente. Ainda mais ele que pesquisava coisas que estavam de fato ali, fringe science, né? Tava na fronteira ali, era coisa muito de ponta, né? Não, e muito de ponta, né? O que leva a gente a 2 coisas. Tá? O Lucas vai gostar muito desse cara, já que o Lucas tá falando só de gente que eu gosto, vou falar do outro que ele gosta. na verdade, esse daqui todo mundo gosta, tá? Que é o Francis Bacon. Sim. Né? Sim. Bacon é vida. E o Bacon ele fala isso em 1620, tá? Que fala assim, a compreensão humana não é um exame desinteressado, tá? Mas recebe infusões da vontade e dos afetos. Disso se originam ciências que podem ser chamadas de ciência conforme a nossa vontade. Agora, olha que interessante. Pois o homem acredita mais facilmente no que gostaria que fosse verdade,
Olha que legal. Ele está falando isso em 1620. E poderia dizer que isso funciona exatamente assim hoje, né? E ele rejeita coisas difíceis pela impaciência de pesquisar, né? Coisas sensatas, porque diminuem a esperança. Olha que coisa interessante. Porque lidar com ciência é isso, né? Você vai ter resultados que podem, de fato, serem muito ruins. Né? E você tem que lidar com isso, né? Ou que não é aquilo que você espera, né? Que nem quando... você não combina com as experiências, né? Que nem quando o Einstein estava formulando a teoria de expansão, eu acho que ele acreditava, eu acho que dava que o universo era estático. Me corrija aí, Rodrigo, que você... E aí ele colocou aquela constante, uma constante só pra dar o resultado que ele queria. Para dar o resultado que ele queria. E no final da vida dele ainda admitiu que essa constante foi o pior erro da vida dele. Que ele queria provar o éter, né? Ele queria provar uma existência o éter do éter. Que vai e volta na astronomia sempre. Meus amigos, se vocês me permitem, eu até queria adiantar um pouco a nossa discussão para a gente chegar a fake news. Por quê? Eu vou pegar um gancho com o que o Roselino falou. De fato, a produção científica, ela muitas vezes é maçante, né? Ela é cansativa e frustrante. O cara vai lá, fica a vida dele inteira pesquisando algo e muitas vezes ele não chega a conclusão alguma. Né? Então, o trabalho científico é esse trabalho, como eu falei, de formiguinha. Bom, em função disso, muitas pessoas, né, e a gente chama essas pessoas de maneira genérica de senso comum, né, que não tem uma proximidade com a ciência, que não tem o tato ali com o fazer científico, né, não tem uma leitura, uma bagagem, como, por exemplo, vocês têm, né, o Eduardo, o Heron, o João. Então, essas pessoas, elas passam a achar a ciência chata, né? Ah, não, esse negócio que a ciência produz não é tão interessante, né? Ou então é muito difícil, né? Tão difícil ao ponto que outras explicações se tornam mais sedutoras, né? E aí, como diz a expressão, né, como diz vamos dizer, o provérbio, é aí que vem o canto da sereia. Por quê? Porque essa outra forma de entender o mundo, ela passa a ser mais chamativa, ela passa a ser mais colorida, né? Então, ao invés de a gente explicar os fenômenos da ciência por meio de teorias, né, como o Francis Bacon sugeria lá no século XVII, nós vamos ver que existem, por exemplo, né, vamos usar uma teoria da conspiração atual, grupos poderosos por trás, né, dessas produções científicas que estão nos enganando. Né? A todo momento eles estão nos enganando, eles estão na mídia, né? Eles estão nas universidades, nas grandes empresas. Então, qual é a minha função enquanto essa pessoa curiosa? É desvelar a verdade, é buscar a verdade atrás da verdade. Aí, meus amigos, é que a onça bebe a água. Aí que está o nó. Por quê? Essa pessoa não só ela se interessa mais por aquilo que a gente chama de ciência falsa, né? Pseudociência, como ela acaba se empoderando, né? Ela acaba virando um herói. Pô, eu estou enfrentando um sistema, velho. E é muito mais palatável, isso é muito mais palatável. Eu tenho uma coisa, eu tenho uma tipo, essa discussão que a gente está falando agora, na verdade, ela surgiu há muito tempo atrás, em um podcast onde a gente acabou, sem querer, falando sobre isso. E vocês apresentaram aqui várias coisas que eu penso, aliás, que é, a passividade, sim, eu vejo que tem muita gente que é passiva quanto a a descobrir as coisas. Então, eu sei que sim, tem muito aluno que acha que só sentando lá e acha que as coisas automaticamente vão grudar na mente deles. Outra coisa é a questão entre se há um bloqueio entre o povo e aquele que produz a ciência. No caso, seria tipo assim, eu não acho que a culpa é de quem é desinformado apenas. No caso, aquele que sofre a desinformação. Não é culpa dele disso, apenas, sabe? Tem outras coisas que a gente tem que analisar, entre elas, aquelas
é pessoas que estão lá no topo, no caso, que estão lá no meio acadêmico, que muitas vezes não voltam os seus olhares para o povo, sabe? Obviamente, são vários fatores, mas esse é um deles. E, tipo, quanto a essa questão de conspiração, então, é como eu tinha dito, sempre tem alguém que para informar isso para o povo. Sempre tem alguém que acha que é o herói que vai lutar contra esse sistema malvado lá da China, sabe? Não é só esse sistema. Existe um efeito, foi feito um estudo lá na Universidade de Cornell, e eu uso muito, porque ele hoje traduz e hoje não é só aluno não, tá, gente? Nós estamos falando de pessoas passivas, né? Na percepção da realidade, no entendimento das coisas, que é o efeito Dunning-Kruger. Eu ia chegar nisso. Sim, verdade, mano. Né? O efeito Dunning-Kruger que dá a ideia de que você, justamente por não saber muito sobre algum tema, o efeito é o seguinte, né? Então, para os ouvintes também, é um efeito, um fenômeno que pega indivíduos que não são, de fato, especialistas num tema, e justamente por não serem especialistas, achar que o que ele sabe é o que tem para saber sobre aquilo. É o que tem para saber, e, portanto, ele se julga o grande especialista. Né? E agora, coloque isso numa receita, numa equação, em que tem uma condição humana aí, de buscar respostas que sejam mais definitivas, e que a ciência não vai entregar nunca. Então, você pega uma pessoa que não sabe muito, mas acha que é especialista. Essa questão da vontade de você buscar coisas mais fáceis, né? De estar ali, de alguma forma, ser um grande desvendador de alguma coisa, né? Dentro da sua infinita incapacidade. E eu não chamo de ego científico, tá? Mas é uma relação com o todo que é muito egoísta. Por que eu falo isso? Já que a gente vai fazer um podcast só sobre alienígenas, tá? Mas eu vou usar esse argumento agora. Eu não sei se vocês já perceberam que em toda a história da ufologia, adoro esse nome, Adoro em toda também, a história da ufologia, as abduções, elas sempre acontecem, né, com o Joãozinho, né, com o Dudu, lá em Pirassununga, às 4 da manhã, numa estrada vazia. Sim. Então, assim, Na vamos casa imaginar. internet, Vamos imaginar, assim, ó, que a gente tenha 5.000 astrônomos ativos atualmente, com os melhores equipamentos possíveis, vigiando um céu noturno. Mas a nave escapa de todo mundo, mas não escapa de um caminhoneiro que está andando numa estrada às 3 da manhã em Piraporinha do Sul. Com uma câmera com uma resolução de 3 pixels. Câmera de segurança. Não, mas você entende? E que um alienígena atravessou milhares e milhares e milhares de anos-luz para ter uma experiência, vou dizer, particular, com o Joãozinho no caminhão. Sim, é verdade. Mas isso esconde um ego aí, né? Isso está escondido também, né? Porque é o seguinte, a gente sai da ciência, você citou esse exemplo, né? Uma pessoa que teve uma experiência, né? Uma abdução com uma experiência. Porque a gente sai da alçada da ciência e nós vamos para o campo da fé. Né? Esse é o problema também do nosso contexto. Né? As pessoas, a grande maioria, né, não tem essa percepção, mas elas acabam confundindo. Né? A fé vai para um lado, a ciência vai para o outro. Né? E aí elas têm essa visão mística, vamos dizer assim, e, baseando-se no seu ponto de vista, afirmam que de fato aconteceu. Né? Ou seja, como se fosse uma prova. Né? E a gente sabe que a ciência não funciona assim. Não é porque uma pessoa falou, como você disse, lá em Piraporinha e tal, que o negócio aconteceu mesmo. Né? Agora, eu vou jogar um pouco mais para a minha área aqui, porque eu sou de humanos, né? Referência de humanos. Maravilha.
que o Rogelino citou, nós temos na história da ciência, né, tem um nome para isso, a epistemologia, nós temos aos baldes, tá? Nós temos aí a torta direito. Qual que é a novidade para a nossa realidade? Nos últimos anos, grupos políticos, tá? Eu acredito, meus amigos, eu não vou aqui passar a mão na cabeça, eu não vou ficar em cima do muro, tá? Eu acho que o podcast ele serve para isso, para a gente jogar real, tá? Então, vamos dar nome aos bois? Grupos de extrema-direita, tá? São grupos com características fascistoides, supremacistas, né? Esses grupos perceberam esse potencial, né? Que muitas pessoas têm esse olhar místico, né? Uma certa ingenuidade, como o Rogelino falou, uma bronca com cientistas. Pô, cientista, né? Vamos pensar aqui no Brasil. O cientista, o cara da USP, né? O que essas pessoas dizem? Ele ganha muito dinheiro, a gente sabe que isso não é necessariamente verdade. Não é verdade. Quem dera fosse verdade, cara, quem dera. Mas vocês entenderam? Aí aparecem aquelas imagens assim, eu vou mostrar quanto o cara ganha, o quanto que ele recebe do governo, quer dizer, ele está numa posição privilegiada. Ele usa esse dinheiro, e aí vem aquelas bobeiras, né? Para plantar maconha, para defender uma série de pautas que são da devassidão, né? E com isso, essas pessoas passam a ganhar uma espécie de um discurso, uma espécie de uma narrativa. E quem surfa nessa narrativa? Esses grupos de extrema-direita. Então, não vamos aqui, meus amigos, ter uma visão bonitinha da realidade. Isso é um método, isso é uma coisa proposital para confundir. Por quê? Se você ataca a ciência, como esses grupos de extrema-direita querem, você ataca a veracidade, né? Um dos instrumentos centrais da ciência, que é a busca da verdade. Se você ataca a busca da verdade, você confunde o eleitor. O eleitor não sabe o que é real, o que é ilusão, né? E aí esses grupos que têm esse programa, né, essa agenda de chegar ao poder, encontram exatamente esse nicho, né? Então, assim, sem entrar em maiores detalhes, a gente está vendo isso, nós estamos gravando o programa em novembro de 2020, né? Nós estamos vendo isso na eleição americana, né? Sim. O cara que perdeu, o candidato que perdeu, que é o atual presidente, né, o Donald Trump, ele fala, roubou, né? Roubaram, a eleição foi fraudada. Tá, mas cadê a prova? Não, mas roubou, eles roubaram, tal. Então, assim, não tem como se comprovar, né? E com o intuito político, esse discurso acaba se disseminando, né? Então, mais uma vez, nós estamos falando não meramente de uma notícia mentirosa, uma cascata, né? A fake news não é cascata, não é lorota, não é um caos engraçado para a gente contar numa mesa de bar. É um projeto. Instrumento, né, Roselino, você pode ajudar, é um instrumento feito de maneira proposital para confundir e trazer esse eleitor que é mais ingênuo, que é um cara mais senso comum, para uma seara, né, para uma área desses grupos de extrema-direita. Né? Então, a gente não pode esquecer isso, que tem um interesse por trás. Né? Então, as coisas não dá para a gente ser ingênuo e achar que as coisas não estão acontecendo como se fosse só uma consequência da época, do espírito da nossa época. Não. Existe um mecanismo, instrumentalização, né? É uma instrumentalização desse fenômeno. Exato. Então, assim, pode falar, Dudu. Calma aí, eu queria rapidinho. Fala. Eu queria puxar rapidinho aqui até voltando um pouquinho, todos os últimos comentários aí que eu ouvi, eu acho que é um momento muito legal para eu mencionar aqui. Um documentário que está na Netflix, que ele é bem interessante para essa discussão que a gente está vendo, você observar vários desses fenômenos que a gente está mencionando aqui. A Terra é plana, eu acho que muita gente ou já conhece, né? Porque ele ficou bastante famoso. Sim, ele ficou bastante famoso. Eu, particularmente, só fui ver ele mais recentemente, justamente pensando aqui no podcast. E olha só o que acontece. Ele tem todas essas características que vocês mencionaram, a gente pode observar muito claramente, né? O que é interessante dele são 3 coisas que eu acho que são já valem assim, bons motivos para assistir ele. Primeiro de tudo, é uma comédia excelente. Muito bom, cara.
Segundo, Prossiga. eu acho que é importante a gente, se a gente quer adquirir um conhecimento, igual a gente falou mais cedo, a ciência é você ver uma coisa, questionar e tentar formular uma hipótese melhor para isso. E eu acho que é interessante a gente, mesmo que hoje em dia a gente já tem todas as evidências e comprovações que a Terra é redonda, aliás, É um globo. Um geoide. É um geoide, sim. Eu acho que é interessante você ver, porque, querendo ou não, você pode muito bem, a qualquer momento, fazer contato com o terraplanista. Acho que é interessante a experiência de você assistir esse documentário para ver qual é que é, sabe, o ponto de vista deles. E aí, olha só, o terceiro ponto é que vocês tinham mencionado a questão de um alguém, um indivíduo que ele acaba se tornando uma espécie de mártir, né, para esse movimento, um herói do movimento. Tem esse cara que ele basicamente é o, digamos assim, é um filme documentário, né, mas acaba que esse sujeito ele é uma espécie de protagonista, que é o Mark Sargent. Ele é um americano e muita gente se refere a ele dentro do movimento do terraplanista como o rei do terraplanismo, ou o prefeito do terraplanismo. E só nisso você já vê, sabe, as pessoas desse movimento Idolatrando ele. colocam ele num pódio, né? E além disso, tem certo momento do filme, bem já pro final, um momento em que eles estão mostrando a Convenção Internacional da Terra Plana, né? Realizada ali acho que 2017 ou 2018. Ninguém chegou na convenção, né? Porque tem que calcular a curvatura da Terra. Para você chegar, ninguém foi. Exatamente. Ninguém foi. Quem de outros lugares pegou o avião bateu no domo, não conseguiu chegar, né? Errou. Bom, tem olha isso só. também. Nesse momento, muita gente, né, a mídia estava lá para entrevistar muitas pessoas e perguntam a ele se ele se consideraria o prefeito da Terra plana. E assim, eu acho que, tipo, pela reação dele, se ele não tivesse na frente de uma câmera, ele teria dito que sabe? Mas, internamente ele falou isso daí, cara. Em muitos momentos do documentário, você vê uma falsa modéstia, né? E também um comportamento de alguém que se enxerga como um líder, alguém que se enxerga como o propagador da verdade. O propagador da verdade, exatamente. Em certo momento, detalhe, né, Neron, se você permitir, é o seguinte, antes disso, quem que era esse cara? Exatamente. Isso que eu ia mencionar agora. O cara, por causa dessas abobrinhas que ele fala, o cara deu visibilidade, né? O cara tem comunidade, ele tem uma moça lá no comentário, meio que uma namorada dele, mas eles nunca... Exato, eu ia chegar nela. A Patrícia Steele, ela tem um podcast em que ela entrevista também outros terraplanistas e discute essas coisas, assim. Acho que é Terra Plana e outras... né? Você cria um senso de comunidade, cara. Galera, assim... Unidos contra o sistema, né? Estamos unidos contra o sistema. É uma espécie de uma cruzada, né? Aí fake news, porque a galera que se alimenta dessas fake news em vários campos, né? Isso que a gente nem falou das vacinas ainda. O cara se acha assim, um herói mesmo, né? Eu estou lutando contra uma série de coisas que estão enganando e, poxa, olha o meu papel na história, né? Eu tô como que rasgando o véu aí desses poderosos que mostrando a verdade. Que tem algum interesse, sabe-se lá por quem, fala que a Terra é redonda, né? Eu queria pensar como um terraplanista assim, qual que será o objetivo, né, dessas forças escusas em falar que a Terra é redonda? Faria diferença? Né? Mas até se você for ver o modelo... Cara, uma única pergunta. Como aconteceu a de Pearl Harbor na Terra plana? Atravessou o mundo. Né? Mas, enfim, tem uma coisa interessante, e aí, aproveitando que vocês citaram esse documentário, nesse documentário tem duas coisas que foram muito emblemáticas para mim. Se eu não me engano, a segunda pessoa, o segundo cara que aparece falando sobre a Terra plana, ele começa a contar como que ele aprendeu. Que ele um dia sentou, entrou na internet e foi pesquisar no YouTube. Olha a diferença. Então, assim, o cara estava aberto, ele estava disposto já. Sim. Ele já estava predisposto, porque ele estava sendo ativo nessa hora. Né? E você está falando daquele cara do Brain Coach, né? Que ele aparece batendo uma bolinha numa na cabeça do martelo?
Oh, esse cara é uma figura, cara. É verdade. Falando o nome de todos os estados dos É. Estados Unidos. Isso, esse é super, super saudável, cara, né? Então, Mas enfim, aí você vê no final, e isso acontece em vários eventos com terraplanistas, que quando algum terraplanista tenta aplicar a ciência e obtém como resposta que a Terra não é plana, ele acha que o dado está errado, exato. evidenciando a crença, que a vontade dele prevalece sobre a informação. Sim, Mas isso é uma coisa. é o viés de confirmação, né? Sim. Isso. Então, assim, o cara vai lá, pega um acelerômetro, que, assim, qualquer acelerômetro, gente, o mais baratinho, já mostra que a Terra não é plana. Mas, aí o cara vai falar que o problema é o acelerômetro. Ele fala Tem que tá uma- quebrado e tem aí depois ele pega outro e coloca numa Sim. caixa pra isolar, porque É uma- sofreu interferência. Isso que eu ia falar. Uma coisa negacionista, Põe na né? caixa. Aí obtém o mesmo resultado. Ele fala, não, então esse experimento não vale. Ele fica Mas inventando. meus amigos, essa postura não é uma postura científica, é uma postura Pois é. religiosa. Né? Eu estou grudado num dogma, né? É isso daí, essa verdade, e tudo que for contra, rigorosamente tudo, está errado. Uhum, exato. Sim. E isso começa a trazer riscos. E aí eu acho que eu já vou levar para a gente pensar também no que significa, então, a desconstrução dos dados, né? Porque então você passa a selecionar os dados que você quer e os impactos que isso tem na nossa vida. Então, 2 pontos importantes. Quando você vê alguém apresentando os dados, que aconteceu no Brasil, né? A gente não pode mascarar, né, o que está acontecendo no país. De repente, o cara pega os dados sobre a Amazônia e fala, ó, isso aqui o satélite está falando. E aí você escuta, não, o satélite está errado. O cara está agrupado a culpa do termômetro, né? Não, pois exatamente. Não, exatamente. Eu diria que, assim, eu costumo dizer, eu costumo pensar assim, esses caras, eles são tão negacionistas que mesmo se você botar eles num foguete, mandar lá para o espaço e mandar eles olha para a Terra e fala o que é, ele vai falar, não, porque o vidro da nave, ele foi feito com ele foi condicionado para dar... mentira, ele vai falar que é mentira, que ele não tá, que isso aí é uma ilusão, que ele tá É um dentro de uma casa que vocês estão chacoalhando. Ele vai falar que ele tá... além de ser feita para deixar a Terra com formato redondo, né? E essas coisas, né, cara? Sim, então, só que isso começa agora, gente, com um impacto muito sério, porque, por exemplo, à medida que os negacionistas começam a ganhar peso, movimentos que estão aí disputando, tentando criar espaço para a gente ter um futuro um pouco melhor em relação, por exemplo, à proteção ambiental, perde força. Por quê? Porque quem está discutindo usando a razão contra uma pessoa que não usa a razão, que refuta o argumento racional, essa discussão não tem para onde sair. Você não tem saída. Né? E isso é uma forma de te calar. Traduza-se sempre assim, ó, se você estiver num grupo de WhatsApp, você está discutindo lá aquele, né, clássico brasileiro. No ano passado, 2016, você estava lá discutindo no grupo da família se ia ter impeachment ou não. E aí, de repente, você começa a usar um monte de argumento, a pessoa pega e sai do grupo. Isso, na verdade, é para te calar. Né? Isso daí é uma omissão. É uma omissão à verdade, né? Não, e você não tem com quem discutir, você te calaram, né? Então, assim, você usar um argumento racional com uma pessoa que não usa, pronto, já não tem conversa. Só que isso traz prejuízo para todo mundo, né? Quando você pega um negacionista aí do aquecimento global, e aí a gente vê assim, né? Só uma pessoa ingênua não entenderia que isso tem a ver, de fato, com o consumo de combustível, com as empresas, com as petroquímicas, que tem um interesse por trás em sustentar essa visão negacionista. Tem um objetivo. Eu tenho um objetivo, eu quero deixar muito claro que pode ser que não seja. Sabe aquele negócio? Então, nós temos 98,7%
de dados que confirmam, que corroboram a ideia de que a atividade humana mais recente está mudando a temperatura do planeta. Ah, mas esses 1% aí... Entendeu? É verdade. Você não pode desprezar. Comenta um documentário que prova que não é, né? Sim. Sim. Cara, E aí a gente chega nas vacinas, cara. Olha que bizarro. Sim, eu queria chegar nesse ponto. Eu tenho alguns pontos, na verdade, antes da gente partir para a questão da vacina. Tem um documentário, aliás, falando sobre outro documentário da Netflix, que é muito bom, chamado Dilema das Redes. Sem dúvida. Muito bom, sem dúvida nenhuma. O melhor documentário desse ano, na minha opinião. Tem que assistir, né? É muito bom, eu super recomendo. E outra coisa, tem uma parte que ele fala sobre como é espalhada a fake news, principalmente na internet, né? Porque é sobre isso, né? E, cara, uma fake news, ela é espalhada 6 vezes mais rápido que a porra de uma notícia, notícia normal. Ou seja, como posso dizer? Quando a gente cria um equívoco, ou melhor, algo intencional para ser equivocado e para causar talvez um medo na população ou causar um sentimento negacionista na população, ele consegue alcançar muito mais gente de uma forma muito mais rápida, certo? Ainda mais na internet, que atualmente tem muito jovem utilizando. Então, assim... a gente vê que o problema da desinformação na ciência, que o problema da Terra plana, que o problema da antivacina, entre outras, é muito maior, muito, mas muito maior. Porque você vai estar lidando com a informação que é passada 1000 vezes mais rápido e que a pessoa ela pode acreditar muito mais fácil, porque ela tem a preguiça de ler, ela tem a preguiça de se informar além dela, ela tem a preguiça de refutar aquilo que ela está lendo, e entre outras coisas, claro. Então, assim... Mas você entendeu, Eduardo, por que isso? Sim. É mais sedutor, cara, é uma coisa assim... É o que a gente estava falando agora há pouco. A realidade, e aqui a gente põe a ciência no meio, às vezes ela não é tão interessante assim, né? Sim, agora, a teoria da conspiração é uma coisa que brilha os olhos, né? Você vê a quantidade de filmes que tem esse tipo de enredo, né? Então, as pessoas, elas se encantam. Por quê? Porque é uma coisa mais chamativa, né? Exatamente. E então, assim, eu genuinamente, eu tenho medo de como é que vai ser daqui em diante. Eu não falo isso daí porque, ai meu Deus, eu vou falar isso daí porque sei lá, é comovente. Não, eu falo isso daí porque é genuíno e eu, o João e o Heron, a gente quer uma área acadêmica. Então, como é que a gente vai lidar com isso daí lá no futuro? Será que eu vou ter que provar novamente que a Terra é um geoide? É sério isso? Sabe, é foda a gente ter que a gente analisar. sabe há 2000 anos, né? Sim, olha só, uma coisa. Como a mesa vira, né? Olha só. O Galileu, ele foi duramente, né, criticado pela igreja, banalizado de certa forma, mas também tipo punido mesmo, né, por questionar o modelo terraplanista, né, e geocentrista. E claro, de fato, a gente sabe que ele, afinal, era quem estava certo, tem todos os motivos para hoje ele ser visto como uma figura prestigiada, né, no campo da ciência, principalmente da astronomia. E hoje, esse mesmo formato de prestígio e tudo mais, a gente vê nesses campos, por exemplo, da Terra plana, que não, o Galileu podia desmentir, mas eu não posso desmentir, né, o que ele inventou, e por aí vai, sabe? Isso aconteceu lá atrás, ele foi feito de bobo, mas ele estava certo. Agora você vai falar que só porque um cara agora está criticando o que todo mundo fala que é certo, a Terra vai virar plana, sabe? É um joguinho... Então, mas aí, Heron, de novo eu volto para a minha área, ciências humanas. Cara, isso passa obrigatoriamente pela política, né? Sim. Não é querer levantar bandeira de partido, não é nada disso, mas a gente não pode ser ingênuo. A nossa vida é política, tudo que a gente faz tem a ver com política. Então, essa perspectiva que vocês têm para o futuro, né? E a gente torce muito para que vocês sejam, assim, super profissionais, né, grandes pesquisadores,
mas isso também envolve uma escolha cuidadosa no campo político, né? A figura que está lá para liberar verbas, para autorizar, ou como o Roseli me falou, né, para censurar. Porque o que a gente tem hoje? Qual que é o método desses grupos que a gente chama de extrema-direita, né? Não é simplesmente pegar e calar a boca de alguém, né? Eles vão meio nas entrelinhas minando, né? Então, tanto que na ciência política são os iliberais. O que é o iliberal? É aquele cara que usa todos os recursos do liberalismo para chegar ao poder, né? Ele usa a escada da democracia para chegar ao poder, mas uma vez lá, ele joga a escada fora, né? Então, ele vai desacreditando nas instituições sob a sua alçada, ele diminui a verba para pluralidade de discussões na mídia, né? Enfim, ele vai usando diminui aqueles conselhos, né? Como aconteceu recentemente no Brasil, o conselho lá do meio ambiente, tudo para quê? Para, de maneira vagarosa e silenciosa, você destruir esse legado científico. Mais uma vez, tudo por interesse, né? Para chegar ao poder e se manter lá, né? Infelizmente, a gente sempre, assim, é algo bem recorrente essa ideia de atingir o poder. Eu não sou muito ligado a essas coisas ainda, né? Claro, eu me informo e tal, claro, mas é que eu não sou tão chegado à política porque eu não gosto, claro, mas eu tenho que falar sobre isso porque realmente é algo que acaba me afetando e afetando a minha área ao ponto de que as pessoas agora pensam que a vacina dá autismo de novo, aliás, porque antes já tinha esse pensamento, foi desmentido, foi se eu não me engano, e por favor me corrijam, foi um cientista inglês chamado Andrew, qual que é o nome? Wakefield, acho que esse foi o nome dele. É esse mesmo. Sim, e ele publicou numa revista, acho que é a Lancet, sobre essa tese que a vacina, ela dá autismo. Não, ele foi contratado para isso também, né? De novo aí o jogo político. Sim, exatamente. Então, assim, foi desmentido, mas, novamente, depois de muito tempo, as pessoas continuam acreditando nessa ideia e falando bosta sobre a vacina que está para vir do Covid, sabe? Então, querendo ou não, eu tenho que me informar para, como posso dizer, rebater esses falsos argumentos. Só que é como o Roselino ele tinha falado, não dá para você simplesmente discutir com alguém que não quer conversar com você, sabe? É foda isso. É aí que entra a grande questão, né? A ignorância, né? Tu querer argumentar contra um ignorante é uma das coisas mais difíceis possível, porque esse cara não quer te ouvir, ele só quer acreditar na crença dele, sabe? É a diferença de um cético e de um negacionista, né? Porque um cético é uma pessoa que, tudo bem, ela desacredita do que foi proposto para ela e ela busca confirmar a informação ou, no caso, provar que está errado. E ela vai fazer experimentos e tudo bem, não, ela está errada? Tudo bem, eu era cético com relação àquilo, já vi que eu estou errado. Agora, a pessoa negacionista não é, cara, ela vai continuar, você pode dar todas as provas, as evidências para ela, ela vai continuar a negar, de fato, a veracidade daquela informação. Sim. E Roselino, você quer falar alguma coisa sobre isso tudo? Acho que ele precisou de um momentinho ali. Acho que ele está ocupado. Sim. Um pouquinho. Deixa eu complementar o que vocês estão falando. Eu não estava conseguindo destravar o mudo aqui. Problemas técnicos. Quer deixar um comentário aí? Não, mas fala aí, Luquinha. Vai lá, mete bala. Não, é o seguinte, hoje a gente tem mais um componente do negacionismo, né? O Heron citou agora, que é um negacionismo raivoso. Uhum. Então, além de você não conseguir ter ideia com a pessoa com argumentos, essa pessoa, assim, ela parece que ela fala com ódio, né? O fígado dela, mais do que o cérebro, manda na visão de mundo. É uma pessoa fleumática. Então, esses grupos, mais uma vez, esses grupos de extrema-direita, né, que usam aí o lixão da internet, o chume da internet, eles conseguiram isso.
suscitar o pior, né, desses indivíduos. O cara fala, parece que ele está pagando raiva, meu, né? Não é uma pessoa ali com serenidade que tem paz. O cara, ele fala assim, como se ele tivesse querendo explodir o mundo. E aí, como que as coisas começam a acontecer, né? É o problema da personalização das experiências, né? Tudo se torna pessoal, né? Tudo se torna pessoal. A fulanização, né? Uhum. Porque a culpa de não sei quem, do indivíduo, e assim, o cara, você vê nitidamente, né? Ele quer como que o valentão, né, do bullying, que sofreu a vida inteira, ele quer duvidar. Então eu fui chamado de burro, eu fui chamado de tosco a vida inteira, agora é a minha vez, né? Bom, eu não vou ser hipócrita aqui, eu vou dar nome aos bois. É o caso do excelentíssimo ex-ministro da Educação, né, o Abraham Weintraub. Ele usou exatamente esse expediente. O cara foi chamado de tosco, de medíocre a vida inteira. Quando ele chegou ao poder, foi a oportunidade de, assim, abrir a porteira, né? Não, eu tenho que concordar. Isso, eu tenho que concordar. Assim, por mais que o podcast da Pixopolis a gente não tenha. A gente é transparente, a gente chame vários. Todo A mundo gente tá disposto a chamar todo mundo aqui. Sim, eu tenho que concordar. Esse ex-ministro, ele era realmente horrível e ele mereceu essas críticas que ele teve. Mas enfim, desculpa, fale. Roselina. Não, então, é o seguinte, eu acho que o Lucas apontou um negócio muito importante. Primeiro que a gente não consegue escapar de política. Sim. Né? E olha só que interessante, né? A gente pode pensar que essas ondas mais conservadoras, e veja só, o conservadorismo hoje está mais radical entre os jovens, né? Ou tão comum com os jovens do que com os mais velhos, que normalmente os mais velhos são mais conservadores que a próxima geração. Sim. Né? E hoje a gente não tem visto muito isso. Por quê? Porque então a gente tem alguns pontos aí. O primeiro, a descrença na ciência também passa pela descrença no debate político. Uhum. E a descrença no debate político passa pela descrença da democracia. Uhum. Então, essa é uma seara, isso torna um meio de cultura favorável para o desenvolvimento de certas espécies de bactérias, vamos dizer assim. Né? Por quê? Porque você tem um cara aqui, então, ele não acredita na ciência, ele não acredita no debate político, ele não acredita na democracia, e agora ele tem a sensação dessa personalização da vontade dele. Então, assim, o mundo passa a ser uma expressão da vontade dessa pessoa. Tudo aquilo que não for, ele nega. E aí, o que ele faz? Para que ele consiga, então, ter esse mundo, ele começa a querer conservar as coisas do jeito que elas são, né? Principalmente sendo a força. E daí esse ódio todo, né? Daí essa raiva toda nessas discussões, porque é que suscita tanto ódio, né? Da parcela que é negacionista, tá? E que agora tem voz. A questão é, eles agora têm voz. O problema é que eles não têm argumentos. Então aí fica difícil para você conversar. Então não tem diálogo. A gente não consegue traçar um diálogo, né? Para chegar a um entendimento comum. Sim. Porque assim, nem tudo vai ser do jeito que a gente quer. Mas a questão é que quando você não tem diálogo, quando você corta os canais de diálogo, acabou já. Você não tem como chegar. Você não tem como chegar a uma posição de equilíbrio, mesmo que esse equilíbrio seja dinâmico, né? Então não precisa ser aquele equilíbriozinho estático, mas o equilíbrio ali mais ou menos estável. Sim. Então fica muito difícil. E isso, gente, chegou no ápice quando nós sequestramos as vacinas e a discussão sobre vacinas como ferramenta política. Infelizmente. E aí acabou a discussão. Então você não tem como discutir com uma pessoa que acha que a vacina ela é ruim porque ela vem de um lugar.
Sendo que 80% das coisas que ele tem vem desse mesmo lugar, no caso, eu estou falando da China. Mano, pior que é verdade, né? Entendeu? Nossa, os Ele caras está falam, reclamando, usando um celular fabricado na China, uma roupa fabricada na China, calçando um tênis fabricado na China, mas a vacina ele não usa. Porque a vacina, porque eles inventaram o vírus para poder vender a vacina, para eles poderem ascender como potência mundial, não é verdade? A China já não era, entendeu? A China Já precisa não virar uma potência mundial agora em ser 2020. sincero, mano, Dá-se a entender que só a China tem interesse geopolítico, né? mano, eu posso. Não é? São bonzinhos, outros países querem nos ajudar. Só a China é malvada na história. Sim. Eu posso ser sincero aqui, cara, se desse tanto trabalho pra você criar a porra de um vírus, pra você fazer esse vírus virar uma pandemia, pra então você ter que vender algo e ficar rico, cara, eu não quero ser rico, com todo respeito. Assim, mano, não, isso é algo muito... Não, mas se você ficar repetindo, Dudu, essa linha de raciocínio, você vai começar a cada vez perceber mais quão infantil é isso e volta naquela nossa discussão. Você está descobrindo um plano malévolo, oculto, por trás. Tipo, você descobriu, né? Você pegou a ciência de século. É o cara, eu vou voltar de novo naquele Mark Sargent, uma coisa que eu fiquei assim, embasbacado, porque ele disse que faz 2 anos que ele tá nesse... Aliás, atualmente 4, né? Quando ele fez o documentário em 2018, 2 anos, né? Vamos lá, então 2 anos até aquele momento. E ele afirmava que ele, em 2 anos, quebrou uma ciência secular, milenar até, para falar a verdade, no porão da casa dele. No porão da casa dele. Você lembra como isso aconteceu? Ele teve um sonho, ele acordou no meio da noite e disse que precisava investigar. Foi isso, tudo baseado num sonho que ele teve. Ou seja, se eu sinto, é verdade. Se eu sinto, é realidade. E aí, gente, isso é muito sério, porque isso volta lá naquilo que eu comecei no comecinho lá da... Isso é uma pessoa que não teve uma vida de experimentação. Sim. Porque quando você sai na rua para experimentar coisas que você é criança, a vida dá um jeito bem rápido de te ensinar as coisas. Via de regra dolorido. Via de regra envolve bastante sangue. Sim. E alguns ossos quebrados. Mas, de alguma forma, você começa a entender que a sua vontade não passa por cima da realidade. Certamente. Né? Aí você vê o perfil desse cara, por exemplo, morava com os pais, não é? Mora no porão da mãe. Ele é realmente... Ele é o estereótipo, cara. Ele é realmente o estereótipo do americano, belo, de classe média que mora no porão da mãe, sabe? E que se diz cientista, né, mano? Sim. Incrível isso. Olha o Donnie Kruger aí, ó. Olha o Donnie Kruger. Aliás, um dos argumentos dele é que, literalmente, ele mora, assim, numa cidade costeira, né? E ele mostra que ele saindo, indo um pouco, no lugar até perto da casa dele, ele tá na cidade dele, ele vê do outro lado do canal e vê a outra cidade. Ele fala, não, você até... Sabe, é desconsiderar a questão de... a Terra é imensa, cara. Aí, em questão astronômica, não, mas olha o nosso tamanho, cara. Tá comparando com a gente, ela é. Existe uma coisa chamada ponto referencial. Sim. A gente está num ponto referência que faz parecer que a Terra é plana, mas não é. Se a gente ir lá para cima, bem lá em cima, a gente vê que, na verdade, ela tem uma curvatura. Mas aquela coisa, tira uma foto de uma bola de vôlei, dá zoom, vai dando zoom, dá zoom até chegar bem, bem perto. Até você ver os pixels. É claro que ela vai ser plana. Então, exatamente. A questão é que nós estamos discutindo um negócio, gente, que não é isso de fato. Porque você vai chegar com pode ser qualquer informação, ele não vai aceitar. Sim. Essa é a questão. A questão que a gente tem aqui nas mãos não é como provar que a Terra é redonda. Né? O ônus da prova, nesse caso, cabe a ele me mostrar que a Terra é plana. Mas mais do que isso... Ele afirma que eles estão vencendo a ciência, tá ligado? É que ele não importa o argumento que você usar. Entendeu? É aí que tá o drama. É aí que tá a conversa, gente, das famílias não vacinando as crianças. Nós temos... olha só que perigo, porque a vacinação
Porque uma coisa é você achar que a Terra é plana. Se você não for um piloto de avião, Não faz diferença para você. não vai fazer diferença na sua vida e na vida de É. ninguém à sua volta. Sim. Agora, à medida que você toma a decisão de não vacinar uma criança, primeiro, você está colocando em risco a vida dessa criança, né? Mas mais do que isso, a vacinação é um pacto coletivo. Sim. Eu lembro de você falando disso ano passado, hein, meu mestre. E isso é um pacto coletivo. Quer dizer, naquele momento que você não vacina o seu filho, a sua filha, e o seu grupo para de vacinar, então a gente vê isso em muitas escolas, às vezes acontecendo, um movimento alternativo de pessoas que falam que vacina faz mal, que vacina dá febre, que vacina... Não, então, mas o que acontece? Vamos esquecer o fato de que esse cara, então, não sabe como funciona uma vacina. Ele não precisa saber, mas ele precisa saber que é um pacto social. E que Sim. todas as crianças precisam estar vacinadas para aquelas que eventualmente não possam ser vacinadas também estejam protegidas. Por quê? Porque tem gente que não pode ser vacinada por uma série de razões. Alergia. Alergia, Sim. doença, enfim, tem um monte de razão. Que você vai encontrar um grupo de pessoas na amostra da humanidade que não pode, porque tem doença autoimune, tem câncer, enfim. Cara, a gente podia ficar um dia aqui falando de efeitos. A questão é, para que essa pessoa seja protegida, eu preciso que as outras pessoas estejam protegidas, e aí o único caminho para isso é por vacina. E aí surge o que a gente chama, então, de efeito rebanho. Uma coisa que precisa ficar muito claro é que, na minha perspectiva, não existe efeito rebanho sem vacina. Tá? Se todo mundo pegar a doença e ficar doente, não chama efeito rebanho, chama pandemia. Sim. Tá? Exatamente. Só para deixar claro para as pessoas, porque a ideia é assim, não, mas se todo mundo pegar a doença, vai ter efeito rebanho. Não, se todo mundo pegar a doença, o nome é pandemia. Exatamente. Efeito rebanho envolve uma imunização artificial, né? Na qual eu, então, crio um grupo imune e esse grupo imune protege aqueles que não podem ser imunizados. Então, não funciona bem assim, não é tão simples. Sim, não, mas vamos pensar o seguinte, funciona melhor do que não ter. Sim. Né? E assim, é evidente, gente, que a produção, tem um documentário muito legal, infelizmente, eu estou procurando esse documentário já tem um tempo, eu não consigo achá-lo para mandar para vocês, mandar para as pessoas. Eu assisti no Smithsonian, no canal Smithsonian, sei que vai contar a história da produção da vacina pelo Salk, a vacina da polio, tá? E como que foi o embate dele com o Sabin, né? A briga dele, o Sabin queria uma vacina de vírus ativo, e o Salk estava propondo uma novidade tecnológica para a época, que era fazer a vacina com vírus atenuado. E ainda não se sabia se o vírus atenuado ele seria capaz de produzir resposta imunológica. Então tem toda uma história por trás dessas inseguranças em relação à vacina. Por quê? Ali você vai ver alguns eventos. Por exemplo, o primeiro teste de vacina contra pólio foi um desastre. Matou um monte de criança porque causou pólio nas crianças. Então, chama March of Dimes, tá? A campanha que eles fizeram para poder arrecadar dinheiro para fazer pesquisa. E aí o Salk, lá em Pittsburgh, né? Uma cidadezinha massa e tal, ele conseguiu convencer uma escola a vacinar os filhos. Para isso, a equipe se vacinou antes. E os adultos, né, os pesquisadores e pesquisadoras, vacinaram os próprios filhos. Antes de levar para essa escola. Isso é muito louco, né? Para você ver o nível de... Parece que tá jogando Among Us, né? Se não for ele, pode votar em mim. Né? Não, depois que se lança uma vacina que mata a criança, como é que você lança uma segunda? Exato.
um chute, as né? medidas foram muito complexas. Tem um outro ponto muito bonito nessa história, que um hospital que cuidava das crianças com pólio, e, gente, pólio, para vocês, pólio é uma coisa que não aparece por conta dessa vacina. Mas eu tenho amigos que têm pólio, que tiveram pólio, tá? Então, é bem ruim. E aí o negócio é o seguinte, imagina que um hospital que só atendia crianças e adolescentes com pólio, os adolescentes toparam fazer parte do protocolo da pesquisa. E assim, sabendo que não ia servir para eles, né? Eles já tinham pólio, então não vai resolver nada, mas que outras crianças poderiam escapar. Então, todas as crianças se voluntariaram, evidente que com autorização dos pais e tal, enfim, mas todas as crianças toparam participar da etapa da pesquisa em que era injetada a vacina nelas, porque como elas já tinham pólio, não havia risco delas contraírem pólio de novo, né? E aí eles começaram a ter informações sobre a quantidade de agentes imunológicos que estavam sendo produzidos ali, e falavam, de fato o corpo responde. Então, é possível testar a vacina, e aí eles foram para a escola. De qualquer forma, é um pacto social que precisa ser respeitado, independente da sua vontade, independente da sua crença, independente dos seus medos, né? Por quê? Porque é a melhor resposta que a gente tem atualmente. Não tem outra solução. Ô, se você me permitir, eu tinha caído aqui, gente. Claro, faz parte. Da ciência e a ciência me deixou na mão. A ciência passa a perna na gente, né? Faz parte, né, do pacote. Sim. Mas o Rose citou uma coisa que é fundamental, né? Que, aliás, é muito citada pelos negacionistas raivosos, né? Mas o corpo é meu, as regras são minhas, e eu tenho a liberdade, né? É uma liberdade do indivíduo de ser vacinado ou não. E aí, meus amigos, esse argumento ele é colocado em xeque porque nós temos os direitos sociais, a gente não pode esquecer, né? Então, nesse caso, quando a gente fala de saúde pública, e o Brasil, até que se prova o contrário, é uma democracia, né? Com todos os defeitos possíveis. Então, os direitos sociais, eles não podem estar em xeque, né? Eles não podem ser questionados frente ao direito individual. Por quê? Porque você vive num negócio chamado sociedade. Então, quando uma pessoa fala, usa esse argumento, não, mas o corpo é meu, eu decido não tomar vacina. Isso não é verdade. Essa pessoa, na realidade, está prejudicando os direitos sociais de uma população, né? De outras pessoas que querem tomar ou que não têm condição, né? E que, numa atitude como essa, vão estar numa situação vulnerável. Então, quanto a isso daí, é verdade, né? A gente tem deveres também, né? A gente tem que lembrar que nós somos cidadãos. Sim, nós somos cidadãos e a gente tem que sempre se ajudar e, como posso dizer, fazer melhor pelo coletivo, pelo futuro. E com isso, né, a nossa conversa, eu vejo que ela durou bastante tempo, aliás. Rendeu bastante. A gente a gente poderia conversar muito mais sobre isso, porque tem muito sobre o que a gente falar e pontuar. Mas eu sei que tem alguns aqui que tem compromissos. Então, vamos fazer uma conclusão do que a gente pode sobre o que a gente discutiu, né? Vamos enfatizar, melhor dizendo, o importante de você, como posso dizer, questionar tudo aquilo que você vê na internet, principalmente, ou tudo aquilo que as pessoas te falam, porque não necessariamente é verdade. E é por isso que é importante que a gente busque o conhecimento, que a gente tenha a experiência, né? Que a gente seja mais empirista, eu acho. É isso aí? Isso, empirista, quanto as hipóteses ou as teorias malucas que a gente vê na internet. Porque, cara, por mais que possa parecer bobo a ideia da gente ter que novamente provar que
exemplo, a Terra ela é plana, não, desculpa, que a Terra ela é Que isso? Temos um impostor entre nós. Escondido entre nós. É. É isso o programa inteiro a pro Terra, cara mandar uma dessa. Nossa. que a Terra é um geoide, que a Terra é um geoide, tá, gente? Enfim, ou que a vacina ela não dá autismo, ou que existe sim aquecimento global e isso está afetando bastante o nosso planeta. Por mais que a gente tenha que, novamente, provar, é importante a gente enfatizar, como posso dizer, a pesquisa e o ato de você estudar e de você espalhar esse hábito para as outras pessoas. Bom, Dudu, perfeito, cara. Vou fechar aqui com só levantar um pontinho aqui, meu último comentário. Mais cedo isso é muito importante mesmo. A gente precisa exercitar mesmo, né, o pensamento crítico e tentar encontrar uma verdade. E principalmente, a gente vive numa era onde é muito fácil você conseguir informação, mas é muito fácil também você manipular essa informação. Então, se você viu uma notícia, recebeu algum dado, ou só descobriu um novo assunto, quer aprender mais, procure em vários lugares, tenta filtrar, fique de olho nas suas fontes. A gente mencionou mais cedo que esse ano foi o ano de eleições estadunidenses, presidenciais para os Estados Unidos, mas aqui no Brasil também foi ano de eleições municipais igualmente relevantes. Agora, em algumas cidades ainda vem aí o segundo turno. Então, é sempre bom a gente ficar atento a essas coisas. Sim, exatamente, exatamente. E não só isso, tá? Uma coisa eu quero enfatizar aqui, cara, é muito, mas muito fácil de uma pessoa mentir o diploma dela, tá bom? Você quer um exemplo? Joana Dark, ela mentiu sobre era falso o diploma dela de Harvard. Por favor, me corrijam se isso é certo ou não. Mas eu lembro que essa notícia ela rondou a internet de, meu Deus, ela mentiu sobre o diploma dela, sobre a história dela. Então, gente, se alguém já vem com o argumento de que ele sabe muita coisa, porque disso, disso e disso, e aí ele fala uma coisa que não parece certa, pesquisa sobre quem é essa figura, para ver se realmente esse cara ele fez, se ele é bem recebido na área que ele atua, porque às vezes a pessoa ela só falsificou, ela só falou, olha, eu faço isso, mas na verdade, quando você vai atrás lá do nome dela, nem isso aparece lá no Google, ou lá no Google Academics não tem nenhum artigo dela, ou lá na instituição que ele falou que ele fez parte, não tá lá o nome dele, ou alguma coisa assim, porque, cara, tem muita gente que faz isso, sabe? Tem muita gente que realmente mente sobre o que ele fez na vida para tentar ganhar algum tipo de vantagem. Não, de respeito. Não que como posso dizer, não que o currículo não seja importante. Realmente é, bastante, aliás. Só que é bom que a gente verifique se a pessoa se ela falou alguma besteira muito grande, claro. Tem esse ponto. Beleza. Passando agora para o Fernando, que ia fazer um comentário aí. Fala aí, Fernando. Não, eu ia também encerrar nesse sentido. A ideia de que a gente tem que se informar, cara. É buscar dados, buscar informação, se preparar cada vez mais. Tomar muito cuidado com o que se propaga, né? Uhum. E a gente já descobriu que se você falar terra plana 4 vezes, você vira um terraplanista, né? O que aconteceu aqui ao vivo. A gente viu ao vivo isso acontecer aqui, né? É um fenômeno curioso, né? É um fenômeno curioso. Poderoso, né? Poderoso até, né? Não sei se vocês sabem, mas é que o Dudu, ele inventou um vírus que te transforma num terraplanista e que a vacina que o Dudu produziu agora é parte de um plano secreto para desmistificar o aquecimento global. É evidente que é isso que a gente tira desse podcast, Sim. né? Esse resumo que eu fiz do podcast agora. Mas, de fato, a gente tentar resgatar um pouco a crença no ser humano como alguém que é capaz de passar por essa fase, sabe? Passar por esse período. A gente não pode
simplesmente falar, não tem mais o que fazer, Uhum. né? Às vezes é meio que um jogo de judô, uma luta de judô. Você precisa usar o impulso do outro, né? E não a sua força, né? Então, tem um meme que tá rolando por aí, que eu acho que traduz bem esse judô. O Lucas usou o argumento, né? Os antivax falam que, então o corpo é meu, eu que decido o que eu faço, né? Não vou tomar vacina. O corpo é seu, você que decide. Então vamos falar de aborto. Realmente. Né? Então, assim, você começar a ter esse judô aí, né? De falar, vou pegar o argumento dele, porque vai ficando mais difícil para ele fugir, né? Uhum. Sim. Enfim, para isso vocês precisam de informação de qualidade, confiança, né? Informação de confiança. Eu esses dias recebi aí, né? Crianças mais novas que eu dou aula. E a gente descobriu que tem um tal de um gesto que o povo tá fazendo para tirar foto, que eu não sei como é que chama, pause da foto, pique não sei o que, enfim, é uma posição lá. E aqui, né, os 2 dedos para baixo, como se estivesse fazendo um revolvinho com 2 dedos para baixo, assim. E aí já localizaram uma imagem do Bahamut que tem o mesmo símbolo. Então, assim, olha, é o demônio é o símbolo do demônio, você tá fazendo. Sabe? Aí você vai ver a fonte de onde veio, foi um cara num TikTok. Caralho. Então, assim. Altamente confiável. Então, assim, começar a olhar para a fonte da onde você está vendo essa informação. Quer dizer, gente, sabe, um youtuber, ele pode ser muito legal, ele pode conversar sobre N coisas, mas como fonte de informação, é mais complicado, né? Não é qualquer youtuber que pode se dizer fonte de informação. Sim, sim. Existem pessoas muito técnicas fazendo isso. Normalmente são as caras que têm 12 seguidores. É verdade. Infelizmente. Mas porque justamente é um conteúdo muito técnico, portanto, dirigido para um público pequeno mesmo, né? Então, assim, eu acho que reconhecer a qualidade das suas fontes passa também por uma autoanálise. Uhum. Né? Fala, peraí, o que eu sei de fato sobre esse tema? Né? É uma pergunta que a gente tem que fazer para a gente o tempo todo. Porque quanto mais a resposta for não sei, é melhor. Porque significa que você conhece bastante coisa dele para você saber o que você não sabe. Né? Realmente. Isso é importante. Sim. Você precisa conhecer as coisas o suficiente para saber o quanto você não sabe dela. É verdade, e eu acho que é isso que dá a graça de você entrar no mundo da ciência, assim. Mas a gente tem que finalizar. Luquinhas, quer dar uma última palavrinha? Queria primeiro parabenizar vocês, né? Porque não é só esse episódio, eu acompanho cuidadosamente a produção de vocês. Assim, a gente vê uma crescente, né? Então é muito legal poder contribuir, porque é um trabalho realmente diferenciado. Eu queria resumir, bem chavão mesmo, mas vamos lá, já que a gente está na era dos chavões, né, de TikTok e companhia, citar o Einstein aqui, né? O Einstein fala que a ciência, perto do que a realidade oferece, né, a ciência que ela é humana, a nossa produção científica, é uma coisa primitiva, né, uma coisa infantil. Mas, no entanto, é a coisa mais preciosa que a humanidade tem. Tá? Então, com todos os defeitos, com todas as limitações da ciência, é o grande tesouro da nossa espécie, e a gente não pode jogar isso na lata de lixo, né, de forma alguma. Era isso, meus amigos. Parabéns. Quero parabenizar o Roselino aí, porque foi muito bacana a conversa com ele. E, enfim, né, desejo que esse podcast tenha muitos e muitos episódios, porque vocês fazem um trabalho realmente muito obrigado, professor. Agradeço, cara. Agradeço demais. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi um papo que agregou demais. A gente está... a presença de vocês aqui para a gente já é um marco. A gente quer sempre... isso, a gente quer gente que entende dos assuntos, que agrega, porque a gente aqui, nós somos 3 curiosos e a gente faz a nossa parte... a gente faz a nossa parte de pesquisa, mas a gente precisa desse alicerce que vocês dão, viu? Então,
é isso por hoje, eu acho, né? Só deixando aqui que nossas redes sociais estão todas aí na descrição. A gente está em todas as plataformas em que você pode ouvir podcast, Google Podcasts, no Deezer, menos no Apple Podcast. Menos no Apple Podcast. Infelizmente a Apple, ela é meio chatinha colocar lá, é meio chatinho. Não gosto da Apple. Enfim, continue. Então, é isso. Muito obrigado mais uma vez a presença de todos. Obrigado você que ouviu até aí. Você ajuda muito o nosso trabalho compartilhando esse podcast para quem você acha que vai gostar de ouvir. Nas nossas redes sociais, quanto mais você curte as nossas postagens, compartilha. Isso ajuda o algoritmo a entender que a gente merece um pouquinho de atenção. Então, é isso. Fiquem bem. Não esqueçam de pensar, não esqueçam de beber água e inscreva a coluna. Até a próxima. E passa protetor solar. Importante. E tomem vacina. Enfim. Queridos, obrigado, viu? Um beijo a todos aí, obrigado pela paciência de ouvir a gente também. Luquinha, bom te ver. Bom te ver, não, né? Eu que digo. Obrigado pelo carinho. É sempre um prazer inoxidável. Inoxidável. Gente, deixo para vocês aí um amplexo entrópico e um ósculo no miocárdio. Um abraço caloroso e um beijo no coração. Perfeito. Muito bom. Valeu, gente. Até mais. Falou, queridos. Falou. Um beijo.